sentar, irmão. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu estava ouvindo essa música algumas semanas atrás e o Senhor me chamou a atenção para essas primeiras frases, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Eu vou te confessar, meu irmão, eu nunca parei para pensar sobre isso de uma forma tão mais concentrada assim. A gente pensa sobre o sacrifício de Jesus de forma mais particular, de forma mais pessoal, a minha salvação. Ele apagou os meus pecados, isso tudo é bíblico, faz parte sim. Mas sabe, existe algo que Jesus fez que não é só para você especificamente, mas é para te unir com o teu irmão. É para te fazer um com ele. E se a gente não está promovendo essa unidade no nosso meio, querido, nós estamos desperdiçando parte daquilo que Jesus fez por nós. Amém? Efésios capítulo 4, no versículo 11, tem um texto que você conhece muito bem. Eu queria ler com você. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Amém, queridos? Paulo ele vem falando sobre os dons ministeriais. Ele fala aí no versículo 11 sobre os cinco dons ministeriais. E ele fala o propósito para o qual esses dons foi colocado na igreja. Olha comigo o que ele diz no versículo 12. Ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os 5 dons ministeriais, os chamados ministeriais, foram colocados na igreja para aperfeiçoar os santos. Tem algum santo aqui? Então diga para o seu irmão, está falando de você, meu irmão. Glória a Deus atualmente. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós nascemos de novo e como novos nascidos, nós nascemos como bebês espirituais. Pedro diz isso, devemos ser como bebês, desejando o genuíno leite da palavra, para que por ele nos seja gerado crescimento. É normal que a gente seja como bebês espirituais ao nascer de novo, só não é normal ficar assim para sempre. Precisamos crescer, é vontade de Deus para a gente crescer, e os dons foram colocados na igreja também com esse propósito, gerar crescimento, aperfeiçoamento. Estamos sendo aperfeiçoados. Quem está sendo aperfeiçoado, dá uma glória a Deus aí. Amém. Estamos sendo aperfeiçoados. Essa igreja é um lugar de você ser aperfeiçoado, irmãos. Temos os 5 dons operando aqui no nosso meio, nos nossos púlpitos, no meio da gente. E esses dons foram colocados para que a gente amadureça, para que a gente aprenda do Senhor, para que a gente cresça. Estamos crescendo, amém? Você consegue lembrar de você no começo de 2019 e pensar como está a tua vida hoje? Você consegue, meu irmão, medir se você cresceu espiritualmente ou não? Se você amadureceu mais um pouco esse ano? Eu não sei você, na minha vida eu consigo medir essas coisas. A Bíblia nos dá parâmetros para isso. A Bíblia fala que crescimento espiritual é demonstrado sobre a forma como a gente anda em amor, sobre a forma como a gente serve as pessoas, sobre a forma como a gente transmite do caráter de Deus que está na nossa vida para os outros. Oh, glória a Deus. Você tem andado mais em amor esse ano? Tem andado mais no fim do ano do que você andava no começo? Estamos crescendo, amém? Os 5 dons foram colocados para o aperfeiçoamento. Mas é interessante que ele não para aí. No versículo 12, ele diz que nós somos aperfeiçoados, os santos são aperfeiçoados, para que possam desempenhar um serviço. Oh, glória a Deus. Existe um propósito no crescimento, irmãos. A gente não cresce à toa, a gente não cresce por acaso, a gente não cresce só porque tem que crescer. Nós crescemos porque existe um propósito para isso.
Existe um serviço, um ministério, é essa palavra que é colocada aí, diaconia, ministério. Existe um chamado de Deus para mim e para a sua vida, que nós só vamos poder cumprir ele com perfeição ou com satisfatoriedade se nós crescermos espiritualmente. Tem coisas que Deus não pode, tem responsabilidades que Ele não pode compartilhar com você até que você chegue até um certo nível de maturidade espiritual. Oh, glória a Deus. Fica tranquilo, vai terminar mais animado do que está começando, tá bom? Mas eu quero chamar a tua atenção essa noite para isso. Estamos numa igreja que gera crescimento. Você concorda com isso? Gera crescimento, irmãos. Nós não somos mais os mesmos. Desde que começamos a ouvir essa palavra, temos amadurecido, temos crescido, temos recebido de Deus para poder crescer espiritualmente. Só que esse crescimento tem um propósito: servir uns aos outros. Os santos são aperfeiçoados para desempenhar um serviço. E quando esse serviço é desempenhado, o que é que vai acontecer? No final do versículo 12 ele diz: para a edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante, parece um ciclo vicioso, né? O crescimento é gerado na nossa vida para que a gente sirva. E a gente serve para fazer a igreja continuar crescendo. Eita glória! Você é responsável pelo crescimento dessa igreja também. Você sabia disso, irmão? Você tem sido alimentado, você tem sido aperfeiçoado nesse lugar. Você tem sido treinado, fortalecido com a palavra, e Deus espera que você use disso que você está recebendo para servir e abençoar pessoas aqui. Lá em Hebreus capítulo 5, nos versículos 11 e 12, o escritor de Hebreus fala algo parecido. Ele dá uma exortação para aquelas pessoas, dizendo: olha, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Pelo tanto de palavra que vocês já receberam, vocês já deviam estar transmitindo essa palavra, ensinando ela para outros. Olha a expectativa de Deus, irmão. Olha a expectativa do escritor de Hebreus, porque se ele estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, é a mesma expectativa de Deus para a gente. Ele diz: pelo tempo que vocês estão ouvindo a palavra, vocês já deviam estar ensinando ela para os outros. Eita, glória a Deus! Eu vou dizer, irmão, tem muita gente aqui que já devia estar ensinando para os outros. Tem muita gente aqui que está pronto já para transmitir daquilo que recebeu, para servir com aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque é para isso que a gente está na igreja, irmãos. É para receber sim, mas é para dar do que recebeu. E melhor é dar do que receber, não é assim? Aleluia! Jesus morreu naquela cruz, querido, não só para te salvar, mas para nos fazer essa família, esse corpo unido, onde um depende do outro para crescer. Você não vai crescer sozinho. Eu não vou crescer sozinho. Eu preciso de você para crescer. Você precisa de mim para crescer também. É isso que ele continua dizendo aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 15. Ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, diga tudo. Tudo é tudo, meu irmão. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Na Nova Versão Transformadora, eu acho bem interessante esse versículo 16. Diz assim, na Nova Versão Transformadora: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Aleluia! Olha que interessante isso. Cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia! Cada parte executando a sua função específica. Sabe, irmão, você foi chamado com um ministério, um serviço para executar onde você está. Você crê que você não está aqui por acaso? Quantos aqui creem que foi Deus que trouxe para essa igreja, irmãos?
Eu creio nisso, eu creio que eu não estou aqui porque eu decidi apenas, mas Deus, Ele colocou esse desejo no meu coração, essa inspiração, essa direção para estar nessa igreja. E se Deus me dirigiu para aqui, é porque Ele espera que eu faça algo aqui. Ele espera que eu me coloque à disposição para servir nessa igreja. Você entende isso? Lá em Atos, irmãos, a gente vê a igreja crescendo, a igreja primitiva. Você vê Atos capítulo 1, quando Jesus estava ali a ponto de ser levado aos céus. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que tinha uma multidão de mais de 500 irmãos que estavam ali com ele. 500 pessoas. Aí ele diz, olha, não saiam de Jerusalém, fiquem aí esperando a promessa do Pai. E depois disso vocês serão minhas testemunhas. Só depois de serem cheios, batizados no Espírito Santo, vocês vão poder executar o chamado que eu tenho para vocês. E aí se passa aproximadamente uma semana depois que Jesus é levado aos céus e o Espírito Santo vem sobre eles lá no dia de Pentecostes. Só que ao invés de 500 pessoas, tinham só 120 agora. A igreja tinha diminuído. Algumas pessoas tinham ido embora. 120 recebem aquela palavra, a unção do Espírito, recebem o batismo no Espírito Santo. Pedro se levanta, ministra para aquelas pessoas. E você sabe o que aconteceu? Depois daquela ministração, aquela igreja que tinha 120, passou a ter quantos? 3.000. 3.000 pessoas. Em uma semana tinha 500, passou para 120, virou 3.000. Alguns meses se passam, Pedro e João estão chegando no templo, encontram um homem paralítico ali, ministram cura sobre ele é curado, e Pedro e João pregam naquele lugar, e a Bíblia diz que por causa daquela pregação, aquela igreja que tinha 3.000 passa a ter 5.000 homens, fora mulher e criança. Então é possível a gente pensar que a igreja nessa época já estava aí com umas 10.000 pessoas pelo menos. Eu estou falando de 4 meses, 5 meses depois da subida de Jesus aos céus. Agora pensa comigo, irmãos. Está lá os 12 discípulos, os 12 apóstolos, liderando aquela igreja. E pelo que a gente lê no início de Atos, era praticamente eles que faziam tudo. E por causa disso, em Atos 6, diz que começou a ter um problema na igreja. Algumas pessoas, as viúvas dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária, na assistência social. E aí eles conversam entre si, acreditam que eles são inspirados por Deus e decidem levantar mais 7 pessoas para ajudar naquele serviço. É interessante porque lá em Atos 6, quando a gente está lendo a passagem, no português ele traduz as mesmas palavras de formas diferentes, mas quando Pedro está falando lá, ele diz assim, olha, é importante a gente levantar pessoas para o serviço das mesas, para que nós nos dediquemos ao ministério da palavra. Só que essa palavra, serviço e ministério, são a mesma palavra. Diaconia, serviço. Amém? Ministério. Pedro está dizendo, olha, vamos arrumar gente para o ministério das mesas, enquanto a gente está no ministério da palavra, mas cada um está fazendo o seu serviço dentro da igreja. Todo mundo está executando aquilo para o qual foi chamado. E aquele problema foi resolvido, porque mais pessoas se levantaram para servir. Eu vou te dizer, irmãos, não existe igreja perfeita, essa aqui não é uma. Nós temos muitas necessidades, mas eu tenho certeza que algumas delas são do tamanho do dom que Deus colocou na sua vida. Se você está nessa igreja, Deus sabia que você estaria aqui, Deus conhece as capacidades e habilidades que Ele colocou na tua vida, e Ele espera que você use disso para abençoar esse lugar, para servir a esses irmãos que estão aqui perto de você, irmãos, porque nós somos um corpo. É pelo serviço que cada um exerce que o corpo todo cresce. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, ele diz lá em Efésios 4,16, pelo auxílio de cada junta, de cada articulação, o corpo cresce. Não existe articulação se pelo menos 2 membros não se juntam. Eu quero chamar a tua atenção essa noite para essa necessidade, querido, de você olhar para essa igreja como um lugar onde Deus te plantou para servir. Deus te plantou para ajudar, para fazer algo com o que Ele colocou na tua vida. Agora, só você sabe qual é esse dom.
Só você sabe qual é essa habilidade. Tem gente que tem dons bem técnicos mesmo, bem naturais. Tem gente que foi chamado por Deus para prosperar e servir a igreja com os seus recursos. Você sabia disso? Está lá na Bíblia, em Romanos capítulo 12. Tem gente que foi chamado, irmãos, para pregar no púlpito. Tem gente que foi chamado para ministrar no louvor. Tem gente que foi chamado para estar lá fora agora, cuidando do seu carro. Tem pessoas que foram chamadas para estar cuidando do seu filho, lá em cima agora. E é porque cada uma dessas pessoas sabe o chamado que Deus tem para a sua vida e exerce esse chamado, que essa igreja tem funcionado tão bem. E é por causa dessa mesma consciência que ela vai melhorar ainda mais. Essa consciência de entender qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Porque servir é para todo mundo, irmão. Servir é para todo mundo. Abre comigo em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículo 24. Lucas 22, vamos ler do 24 ao 27. Diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Eu gosto dessa frase, irmão. Vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Amém? Vamos passar uns minutinhos nesse texto aqui com você. Jesus, ele está ensinando algo para os discípulos, só que não era a primeira vez que ele estava ensinando isso. Você vai ver nos evangelhos, 3 vezes, 3 oportunidades diferentes em que ele está ensinando essa mesma coisa para os mesmos discípulos. Ele está falando sobre essa necessidade que eles têm de servir. Porque parece que os discípulos, eles tinham uma noção errada acerca deles mesmos. De vez em quando, Jesus pegava eles discutindo para ver quem era o maior entre eles. Lá em Mateus, na verdade em Marcos capítulo 9, você vai ver Jesus falando isso para eles a primeira vez. E Jesus chama as crianças e diz para eles: ó, quem não for como essa criança não vai herdar o reino dos céus, porque eles estavam começando a discutir quem era o maior. Aí Jesus disse: o maior tem que servir os outros. Jesus ensina isso a primeira vez. Alguns dias se passam, aí uma mulher, a mãe de Pedro de Tiago e João, não era? Era, a mãe de Tiago e João, chega para Jesus e diz: Jesus, deixa eu te pedir um favor. Coisa pequena. Dá um jeito para, no teu reino, um filho meu sentar na tua direita e outro sentar na tua esquerda. A gente não entende a liberdade que essa mulher tinha, mas a maioria dos estudiosos acreditam que ela era irmã de Maria, mãe de Jesus. Era tia de Jesus que estava falando com ele. Tia de Jesus. Ela chega: Jesus, deixa eu pedir um favor aqui para os teus primos. Hoje em dia a gente chama isso de nepotismo, né? Aí Jesus diz: olha, não compete a mim isso aí não. E fala um pouco mais, só que o texto diz que os outros discípulos ficaram com inveja. Ficaram irritados, irados com o que estava acontecendo ali. Que história é essa? Estão querendo sentar do lado de Jesus no reino, então estão se achando melhor do que a gente. E a Bíblia diz que por causa disso eles começaram pela segunda vez uma discussão entre eles para saber quem era o maior. Aí Jesus diz lá em Mateus capítulo 20, ele diz para eles: olha, o maior, na verdade ele diz, quem quiser ser o maior, deve ser como aquele que serve. Amém? Mas o que acontece? Lá em Lucas 22, que a gente acabou de ler, e aqui estava, irmãos, depois da última ceia. Jesus tinha acabado de celebrar a ceia com eles. Jesus tinha acabado de dizer para eles que um dentre eles ia traí-lo. No versículo 23 desse capítulo que a gente leu, a Bíblia diz que eles começaram a discutir entre si quem é que ia ser aquele que ia trair Jesus.
Só que de um versículo para o outro, essa discussão virou de novo quem era o maior entre eles. Já pensou isso? Devia estar um acusando o outro, né? Pedro, eu acho que é tu. Isso. Não, eu não. Eu sempre desconfiei de João. Essa carinha de besta dele. Aí um passando para o outro, dizendo, eu? Não, eu sou muito melhor do que você. E começa a discutir quem era o maior. Aí Jesus, pela terceira vez, ensinando a mesma coisa, para as mesmas pessoas. Parece que os discípulos não tinham aprendido isso ainda. Essa necessidade. Porque servir, querido, não é um capricho, servir não é uma opção. Servir é uma necessidade que nós temos. Jesus disse, olha, os dominadores dos povos, as autoridades lá fora dominam sobre as pessoas, mas vós não sois assim. Aleluia! Aqui dentro tem muita coisa que é diferente de lá fora, não sei se você já percebeu isso. Se a gente vir para a igreja, irmãos, com a mentalidade que a gente traz do mundo, a gente vai se perder em muitas coisas. Aqui dentro a coisa é diferente. Aqui dentro, lá fora, as pessoas dizem, se você quer ter, você junta. Aqui dentro, você aprende que para ter, você dá. Lá fora, o bom mesmo é receber. Aqui você entende que o bom mesmo é dar. Não é assim? Lá fora, as pessoas ensinam que se alguém fizer alguma coisa contra você, se você não revidar, você é besta. Você é bobo. Aqui dentro você entende, irmãos, que dar a outra face é obedecer Jesus e é ser um testemunho dele para as pessoas aqui. Lá fora, quem tem autoridade domina. Aqui dentro, quem tem autoridade serve. O maior deve ser aquele que serve. Eu acho interessante porque a única diferença do que Jesus ensina aqui em Lucas 22 para o que ele ensinou em Mateus 20 é que em Mateus 20 ele diz, aquele que quiser ser maior. Em Lucas 22 ele diz, o maior. Então, irmão, servir é para quem quer ser grande e para quem já é grande. Servir é para quem quer crescer e para quem já cresceu. Servir é para todo mundo. Servir independe de patente, servir independe de posição social, servir independe se você frequenta a igreja, trabalha no departamento ou lidera um departamento. Servir é para todo mundo. Porque servir é uma necessidade, querido. A gente precisa servir para crescer. E sabe, se você vier do mundo com essa mentalidade sobre serviço que o mundo prega, é por isso que a gente tem que renovar a nossa mente pela palavra, irmãos. Porque com essa mentalidade do mundo, a gente não vai conseguir entender a palavra. E sem entender a palavra, a gente não vai conseguir praticar. Se a gente vem do mundo com essa mentalidade de que uma pessoa em autoridade ou uma pessoa maior do que outra não serve a ela, a gente não vai conseguir se adequar, se encaixar bem dentro da igreja. Eu confesso a você que não é uma coisa simples de ser entendida, não. A gente carrega aí esse conceito muito forte, muito arraigado na nossa cabeça. Se eu dissesse para você assim, olha, eu vou colocar uma pessoa do seu lado todo dia agora, e essa pessoa vai cuidar da sua roupa, cuidar da sua comida, ela vai cuidar de tudo que você precisar, de qualquer necessidade sua. Se você bagunçar alguma coisa, ela vai organizar, ela vai lavar a tua roupa, vai lavar os teus pratos em casa, vai andar do teu lado, te servindo o tempo todo. Eu não sei você, mas se alguém dissesse isso para mim, eu teria dificuldade de entender que essa pessoa seria uma autoridade sobre a minha vida. Porque pelo conceito do mundo, uma pessoa assim é alguém sobre quem eu exerço autoridade. É assim ou não é, irmãos? E a gente carrega esse conceito, mas eu fui livre disso há 3 anos atrás, quando Samuel nasceu. Porque depois que eu fui pai, meu irmão, eu entendi que eu faço tudo que eu falei para você, eu faço para ele. E o pai sou eu. A autoridade continua sendo eu, mas a gente cuida da roupa, a gente cuida da comida, a gente organiza toda a bagunça que ele faz, a gente está o tempo todo servindo ele, mas isso não tira a minha autoridade sobre a vida dele. É interessante, irmãos, que a forma como Deus quis se mostrar para nós foi como um pai. Jesus mesmo diz aí no versículo 27, olha, quem é maior? É quem está à mesa sendo servido ou é quem está servindo? Porventura não é que está sendo servido? No mundo é assim, quem está sendo servido é o maior. Mas Jesus disse, eu, no meio de vocês, eu sou o que serve.
Jesus é aquele que serve. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que ele é a imagem ou é a exata expressão de um Deus invisível. Jesus é o caráter de Deus expresso aqui na terra. Se Jesus estava interessado em nos servir, irmãos, entenda isso. Deus está interessado em nos servir também. Agora, servir pela palavra é diferente de servir no mundo. Servir no mundo é dar às pessoas o que elas querem. Servir pela palavra é dar às pessoas o que elas precisam. Deus é aquele que está o tempo todo procurando as tuas necessidades para te servir, para suprir as tuas necessidades. Ele é o nosso pastor e nada, diga nada, nada vai nos faltar. Ele se coloca nessa posição de servir a nós, mas isso não tira dele a autoridade. Continua sendo nosso Pai, que nos corrige quando é necessário, que nos dirige, que tem a última palavra sobre a nossa vida, mas está o tempo todo procurando nos servir. Irmãos, se Deus está procurando nos servir, como é que a gente pode fazer outra coisa a não ser servir uns aos outros? Tem algum imitador de Deus aqui? Aleluia. Seja um imitador dele, irmãos. Abre comigo em Romanos capítulo 12. Desculpe, 1 Coríntios. Deixa eu só confirmar aqui. 1 Coríntios. Não, irmãos. É Romanos mesmo, viu? Os muitos textos me fazem delirar. Fica tranquilo. Romanos capítulo 12. A gente vai encerrar com isso. Juliana vai falar algumas coisas, compartilhar algumas coisas com você ainda antes da ceia. A gente vai encerrar o nosso culto com a ceia na virada do ano, amém? Em família, que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 12, versículo 4 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. É interessante, versículos 4 e 6, ele diz que nós somos membros diferentes, com funções diferentes, com dons diferentes, debaixo de uma graça diferente. É muita diferença, irmão. Olha bem para a pessoa que está do seu lado. É muito diferente de você. Membros diferentes, com funções diferentes, com dons diferentes, com uma graça diferente sobre cada um de nós. É muita diferença, irmãos. Mas sabe que são essas diferenças que fazem a igreja prosperar? Se você começar a se comparar com as pessoas, e é isso que Paulo vai falar aqui em Romanos 12, eu aconselho você a ler esse capítulo em casa depois, mas ele vai dizer que se a gente começar a se comparar com os outros, e isso for um limitador para a gente servir, a gente não entendeu o corpo de Cristo ainda, porque o corpo é assim mesmo, é um monte de gente diferente, com habilidades e dons diferentes, mas com o mesmo propósito. Com a mesma visão, servindo uns aos outros. Eu sirvo você com aquilo que eu tenho, não com aquilo que eu não tenho. Lá em 1 Coríntios 14, quando Paulo fala sobre os dons do Espírito, as manifestações, ele diz assim, olha, quando vos reunis, um tem salmo, um tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação, cada um faça para a edificação da igreja. Com o que é que você vai servir, irmãos? Com o que você tem. Uns têm salmo, outros têm doutrina, outros têm revelação, outros têm um abraço, que é mesmo que está abraçando Deus. Tem gente que tem um abraço, irmãos, que faz você se sentir amado. Tem gente que tem um sorriso que contagia a sua vida. Tem gente que tem recursos para ofertar na vida das pessoas e tirar pessoas de necessidades. Tem gente que tem habilidade para tocar um instrumento. Tem gente que tem habilidade para servir no diaconato. Tem gente que tem habilidade com crianças. Eu não sei qual foi o dom que Deus te deu. Eu só sei o seguinte, se Ele te deu, é para você servir aqui. Se Deus te deu um dom e colocou você nessa igreja, irmão, faça a matemática. Não precisa ser um gênio para entender isso, não. Se Ele te colocou aqui, querido, Ele quer que você usufrua desse dom. Ele quer que você compartilhe desse dom nesse lugar, amém?
Tem um ministro americano chamado Charles Swindoll, que ele diz uma frase bem interessante. Ele diz assim: coelhos não voam, águias não nadam, patos ficariam engraçados tentando subir em árvore, esquilo não tem pena. Pare de se comparar, aproveite quem você é, porque tem muito espaço sobrando na floresta. Oh, glória a Deus! Tem muito espaço na floresta, irmãos. Tem muito espaço nessa floresta aqui para você. Não precisa você se comparar com as pessoas. Deus não quer que você sirva com o dom que Ele deu a outra pessoa. Ele quer que você sirva com a habilidade que Ele colocou no teu coração. Dentro de você tem algo que só você tem, que é do tamanho de uma necessidade que essa igreja tem. Aleluia! 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 Juliana, vem cá antes que eu pregue mais. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos. Por que é que eu estou te falando isso? Estamos entrando no ano novo, 2020. A ciência diz que à medida que você vai ficando mais experiente, né, mais velho, a sua percepção do tempo vai mudando. Eu não sei você, mas quando eu tinha 10 anos de idade, o ano demorava mais para mim. Agora parece que passa rápido demais, irmão. Um ano novo está chegando, mas já já ele termina também, querido. A pergunta é, o que é que você vai fazer com o que Deus te deu? O que é que você tem feito com os dons e a habilidade que Ele colocou na tua vida? Sei que tem muita gente servindo nessa igreja já e somos muito gratos por isso. Mas sabe, irmão, tem muito espaço na floresta ainda. Tem muito espaço. E uma coisa puxa a outra. Tem coisas que precisam ser supridas com o teu serviço. E o teu serviço vai atrair mais pessoas, vai fazer essa igreja crescer, e novas necessidades vão surgir, e mais gente para suprir essas necessidades vão ter que vir. E não para. Não para nunca, porque a gente precisa que você sirva. Eu preciso servir, você precisa servir, porque sem servir a gente não cresce. Sem servir a gente não sai do lugar, irmãos. É diferente, querido. Quando você chega num lugar e as pessoas se importam uns com os outros, é diferente. Jesus disse, entre vós, lá fora, quem exerce autoridade domina, mas entre vós não é assim. Aqui a coisa é diferente, irmãos. Quando a gente estiver com esse ambiente carregado de amor, saturado de amor, servindo uns aos outros, as pessoas vão passar por aquela porta e vão entender, eu saí do mundo. Eu estou num lugar diferente, aqui as coisas são diferentes, aqui as pessoas, elas se importam comigo, aqui as pessoas dão a sua vida por mim, aqui tem promotor no trânsito, tem médico no diaconato, tem pedreiro pregando a palavra. Porque, meu irmão, não importa se você quer ser grande ou se você já é, todo mundo foi chamado para servir. Porque se o nosso Pai nos serve, a gente tem que servir também. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Você pode dizer assim comigo, eu estou no lugar certo, na hora certa. Você pode dizer aí para o seu irmão, fala, você está no lugar certo, na hora certa. Querido, você é resposta. Você é resposta de Deus. Amém? Existe tantas pessoas no mundo, é lógico, que talvez a única Bíblia que eles estão lendo é a sua vida. O único Jesus que ele conhece é você. Amém? E aqui na igreja nós somos irmãos, membros um dos outros, como o Tiago está falando aqui. E se a gente ficar parado, tudo tende a estragar. Você já pensou nisso? Tudo que você deixa parado tende a estragar. Pega uma coisa, uma roupa, deixa lá no armário e não usa ela. 1 ano. Quando você for pegar, ela está mofada. Não é verdade? Pega um jardim lindo, mas ninguém mais rega. Ele morre.
Tudo que fica parado tende a estragar. E nós não estamos aqui para estragar. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. Para ouvir o Senhor dizendo para nós, servo bom e fiel. Amém? E o nosso ano de 2019 está quase acabando. E a palavra que nós temos, né, em alto, assim, no nosso coração essa noite é gratidão. Amém? Gratidão, gratidão por aquilo que Deus fez, gratidão pelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Você sabia que Deus usa pessoas para abençoar você? Amém? Deus usa você para abençoar as pessoas. E eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra com você. Primeiro eu queria ler um versículo que está lá em Salmos. Em Salmos, no capítulo 145, o versículo 18 e 19. Salmos 145, 18 e 19. Diz assim: perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Ele acode, Ele corresponde à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Querido, Deus está perto. Nós não servimos um Deus distante. Nós não servimos um Deus que não tem ouvidos para ouvir, que não tem olhos para ver, que não tem boca para falar. Nós temos um Deus vivo que tem os seus ouvidos inclinados para o nosso clamor, as suas mãos estendidas para nos abençoar, a palavra certa, o conselho certo para o nosso coração. Amém, querido? Sabe, Deus está perto de nós e Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, Ele nos responde. Por que você pode ser grato pelo ano 2019? Porque Deus te respondeu, querido. Deus foi contigo, Deus é contigo. Eu não sei que tipo de pressão você viveu em 2019, mas eu sei que Ele te livrou, porque Ele socorre, Ele acode, Ele corresponde àquele que o busca. Amém, querido? Sabe, eu estava vendo o que significa gratidão. E essa palavra no nosso dicionário diz assim: qualidade de ser grato. Reconhecimento de uma pessoa por algo que prestou, um benefício, um auxílio, um favor, um agradecimento. Sabe, nossa vida, querido, não é uma grande obrigação. Sabe, às vezes existem pessoas até que falam as coisas certas, mas com o tom errado. E isso eu aprendi com a minha mãe. Ela fala: você pode perguntar qualquer coisa se você usar o tom certo. Né? Você usar o tom certo, você fica no lugar certo. E tem gente que às vezes tem a fala certa, mas não tem o tom certo. E eu vou te dizer, querido, fé fala, mas no tom de gratidão. Se você não ajustar fé, falando com gratidão, as coisas não acontecem. Eu posso dizer: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Mas eu posso dizer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Você não precisa gritar. Eu falo alto, né? Mas se você fala baixinho, fale baixinho, mas vibre por dentro. Vibre com essa palavra, querido. A vida é feita de coisas simples, sabe? A gente estava vendo um videozinho que postaram. Uma mulher, ela acorda e ela levanta da cama e ela encontra com o marido num laço de presente. E ela fala: bom dia. Meu amor, bom dia, dá um beijo nele. E ela sai sem entender direito. E ela vê o filhinho num laço de presente. Ela olha e fala: oi, filho, bom dia, dá um beijo nele. E aí ela entra na cozinha e ela vai acender a luz e tem um lacinho de presente. Aí ela vai abrir a torneira, tem um lacinho de presente. E ela fala: o que é isso? Fala assim: olha, seja grato por todos os presentes que o Senhor te deu. Seja grato pelas coisas simples e você vai ver o extraordinário. A vida gira em torno de coisas simples, querido. E é por isso que Deus diz para nós:
Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus, o Pai. Amém, querido? Em tudo dai graças. Sabe, seja grato. Nossa vida não é uma grande obrigação. Seja grato pela sua esposa que faz aquele almoço gostoso, né? E fala, que delícia, obrigado. Amém. Sabe, às vezes a gente deixa a nossa rotina nos engolir, não é verdade? Mas são as pequenas coisas que fazem um impacto tão grande na nossa vida. Quando a gente viveu um tempo aí de falta d'água, nossa, como é difícil ficar sem água. Como é bom abrir a torneira, dar descarga. Como é bom dar descarga. Não é verdade, gente? Sabe, nossa vida é feita de coisas tão simples. E quando nós pegamos a nossa gratidão sincera ao Senhor por essas coisas, querido, é lógico que sempre quando nós precisarmos, o extraordinário vem. Sabe, essa é a noite, a última noite de 2019. Para a gente ser grato ao Senhor. E para a gente ser grato às pessoas que estão à nossa volta, que fizeram parte do nosso crescimento, como o Tiago falou, da nossa vida, do nosso dia a dia, que gerou para nós a manifestação da bondade de Deus. Amém, querido? E sabe, às vezes a gente é tão rápido em pensar em pessoas que estão fora da nossa família, né? Mas, querido, começa dentro de casa. Amém? Começa dentro de casa, a gente ser grato, a gente reconhecer. É tão ruim você conversar com uma pessoa que reclama de tudo, ou que acha que tudo é uma grande obrigação, é ou não é? Seja leve, querido. Eu quero ler mais um versículo para você essa noite, e ele está lá em Filipenses 4. Filipenses 4, o versículo de 4 a 8. Aleluia. Você pode, enquanto você abre, você dizer, obrigada, Senhor, pela sua bondade, pela sua graça. Amém. Filipenses 4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu quero parar aí. Alegrai-vos sempre no Senhor. É o que eu estou dizendo até agora. Seja grato, seja feliz. Não espere algo espetacular acontecer. Seja feliz hoje. Tem gente que fica, o dia que eu casar eu vou ser feliz. O dia que eu acabar a faculdade eu vou ser feliz. O dia que eu comprar não sei o que eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um filho eu vou ser feliz. O dia que eu mudar daqui eu vou ser feliz. E nunca é feliz. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos hoje no Senhor. Amém. E aí ele fala, olha, seja conhecido diante de todos os homens a vossa moderação. Querido, você não precisa perder a paz, você não precisa perder o equilíbrio, você não precisa perder a cabeça por nada. Sabe por quê? Por causa da outra parte do versículo. Perto está o Senhor. Sabe, não importa o que aconteça, a minha moderação, a sua moderação, o nosso equilíbrio pode ser visto, pode ser conhecido. Por quê? Porque nós estamos na nossa própria força? Não, porque nós sabemos, perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Amém? E aí ele continua dizendo, olha, seja conhecida diante do Senhor as vossas orações e as vossas súplicas, com o tom correto, com ações de graças. Amém? Nós podemos orar ao Senhor, nós podemos consagrar o nosso ano de 2020, nós podemos ser gratos por aquilo que aconteceu no ano de 2019, sabendo que
perto está o Senhor, e Ele é um Deus de abundância. Os nossos melhores dias, queridos, não estão no nosso passado. Estão bem ali, diante de nós, bem aqui, diante de nós. Se nós nos alegrarmos, tivermos confissão certa na nossa boca, a oração certa, com esse tom de gratidão, querido, não tem como o nosso ano de 2020 não ser extraordinário. Amém? Esse é um ano de nós sermos mais intensos nessas coisas. Nada disso é novidade, mas é tão bom relembrar. É tão bom a gente poder ajustar. Às vezes está um pouquinho, né, fora da linha o tom. Às vezes é um semitom, quem é músico sabe. Quem não tem ouvido para música, ouve e fala, tá certo. Mas quem é um bom músico, olha e fala, semitom está errado. Sabe, que nenhum semitom na minha vida ou na sua vida fique fora do tom de Deus, desse tom de gratidão, desse tom de extraordinário, desse tom de serviço. Amém, querido? Deus, Ele se manifesta na minha vida através de pessoas. Deus se manifesta na sua vida através de pessoas. Deixe Deus te usar, querido. Deixe Deus te usar. Viva esse ano de forma extraordinária. Lembrando que as coisas simples fazem toda a diferença. Faz sentido para você? Amém. Amém? Eu queria motivar você nesse momento a pensar em coisas que você pode ser grato, né? Pensar em coisas que você pode agradecer ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos pedir para quem tem filhos buscar as suas crianças e nós vamos nos reunir para a gente ter esse tempo de oração, de gratidão. Então você pode agora mesmo pensar aí, e enquanto você pensa, você pode fazer uma confissão comigo? Fala, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Pai. Obrigada pela sua bondade. Obrigada pela sua graça. Obrigada porque o Senhor cuida. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha família. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor cuida da minha igreja. Obrigada porque eu estou no lugar certo, na hora certa. Pronto, Senhor, para te servir. Pronto, Senhor. Pronto, Senhor, para te servir. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.